Somos todos raros. A questão da LOAS, por exemplo, que você estava dizendo. Fala um pouquinho sobre isso. Eu precisei parar de trabalhar, não imaginava isso. Então, assim, a renda... Virou mãe exclusiva, né? A renda em casa diminuiu. Né? Eu fiquei exclusivamente mãe não tem salário. E aí... e ela ainda demanda uma série de gastos que eu não esperava. Então, você precisa ter o dinheiro para fisioterapia. Agora, eu descobri um método diferente de fono, que trabalha o corpo todo, e achei o máximo, mas aí é mais um gasto. E é praticamente uma última tentativa de fono com ela, porque até agora ela não falou. Ela dá uns passinhos, ela sai da cadeira. Mas falar, ela ainda não fala. A última fono falou para mim, eu não tenho esperança que a Ana fale. Aí eu falei para ela, você não precisa ter esperança que eu tenho. E aí agora, nessa outra fono, ela está fazendo uns barulhos já. Então, assim, vale a pena investir. Sabe, eles dizem que não, que a criança... Se você ler esse folder nosso, a criança não vai andar, a criança não vai falar, é só isso que tem, sabe? Não há esperança. Quer dizer, aqui a gente não colocou isso, desculpe, mas assim, pesquisas, né? Sim, literatura. A criança não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você acredita nesse diagnóstico, você se tranca então, em casa. E tem barreiras aí que, pelo jeito, estão sendo já rompidas, né? Estão. Mas até assim, porque as técnicas estão avançando, né? Então, eu acredito que isso também acaba acompanhando um resultado que antes era improvável ou até visto como impossível, mas hoje já começa a ter resultado. Sim, mas se isso não for publicado em algum lugar, as outras mães vão continuar com a mesma... Desanimando, achando que é impossível e desistindo, né? A mesma sensação que eu tive. Eu acho particularmente que talvez o nosso programa, o programa Somos Todos Raros, ajude até a divulgação da síndrome de Wolff-Rich-Horn e o 4P-, né? Que muitas pessoas, eu acredito que a maioria desconheça. Mas, particularmente, eu acho muito importante que vocês criem essa associação. De modo virtual, não precisa inventar negócio de sede, não sei o que, etc. Porque a associação, ela tem uma... Ela tem um significado para o serviço público, para o governo, e passa uma organização, é mais forte do que simplesmente um movimento. Eu vejo isso em várias associações aqui, que nós temos contatos quase que semanais, não semanais mesmo. Você nota que elas vão adquirir, por exemplo, o ministro da Saúde começa a recebê-los, Comissão de Saúde da Câmara Federal, do Senado, isso é muito importante. Outro dia, a Maria Clara Darcadim, da Associação Carioca de Atrofia Muscular, não é isso? Ela foi ao ministro da Saúde, que a recebeu junto com as demais pessoas. Eu acho que vocês deveriam criar, porque não vai custar nada, né? Agora, talvez até com... Não é .org, não, né? Mas alguma coisa que... Como é que se chama quando não é... Não, é org, né? Não. É .org. .org, né? Ao invés de .com.br. E acho que vocês deveriam ir à frente com isso no Brasil inteiro, né? Você vai contar com o meu apoio, o apoio do Átila Alexandre Nunes, e vou dizer com quem que você vai contar com muito apoio. Com outras famílias de pacientes de doenças raras. Não se iluda, não. É impressionante a solidariedade entre os raros. É uma solidariedade e vai te ensinar muito caminho das pedras. Para você, Daniela, ter uma noção, a gente é muito amigo de um grande advogado especialista nessa área. Ele ganha tudo nessa área, na justiça. É o Dr. Caio. É um campeão. Eu acho que essa troca de informações, no momento que você cria uma associação dessa, você vai começar a interagir com outras associações com outras doenças raras. Muito importante, mas é muito importante. Somos 13. Deve ter provavelmente aí associações com 10, com 8, com 7, mas nós já recebemos aqui pessoas, não sei se é do Prader Willi, não é isso? Mas muito pouco, né? O Prader Willi também, né? Muito pouquinho, não tem assim
100, 200, 300, 500 pessoas, não. E a maioria das doenças raras são números pequenos, que juntando todo mundo é um número gigantesco, evidentemente, né? Nós estamos... ontem nós tivemos numa movimentação lá no Sul-América. Toda hora a gente está num desses movimentos. E eles se unem, vem gente de Santa Catarina, do Norte, Nordeste, vem tudo que é lugar. Ontem estava cheio de gente de outros estados, lá no Centro de Convenções Sul-América. A Daniela pode confirmar aqui que a gente, só com esse movimento, só 13 famílias, a gente já faz, né? Algumas ações, a gente faz algumas ações. Bom, a Ângela começou toda essa história há anos atrás, né? Mas a gente hoje conseguiu ter um blog, né? Não tem esse âmbito de associação, a gente chama de movimento. E no Brasil a gente tem 87 famílias já, né? Associadas, ou que a gente tem o contato, pelo menos. E já aconteceu de vir pessoas de outros estados para os eventos que a gente faz aqui. Então, assim, uma vez ao ano a gente faz um encontro de famílias. E uma vez ao ano também, no dia da síndrome, que é o dia 16 de abril, a gente faz uma caminhada. Então, já tiveram... encontros anuais. São 2 encontros anuais. E já teve ano que vieram famílias de outros estados também. A gente tenta fazer essa aproximação, não é fácil, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de patrocínio, a gente precisa de colaboração das pessoas. Então, a gente luta contra isso e a gente consegue, de uma certa forma, sair do papel. Mas... mais uma razão para criar a associação. Pois é. Porque a associação, o governo entra no circuito. O que eu ia dizer é exatamente isso. Com um movimento pequeno, a gente já faz alguma coisa. A associação, nem que você crie numa casa, numa residência de vocês, só provisoriamente. Tem que ter um endereço, entendi. Sim, não, porque aí eu já estou avançando um pouco mais, não é mais virtual, porque você vai ter um CNPJ. Mas aí o governo pode te fazer doações, pode fazer um monte, você passa a fazer parte da engrenagem da sociedade e do contribuinte. É entendeu? verdade. Isso é fundamental, Agora, esses encontros que a gente faz é tão bom para as famílias que já veio família lá de Campina Grande, da Paraíba, de São Paulo, de Limeira, né? E veio também da capital de São Paulo. Então, assim, e mães que sonham em vir. Não tem dinheiro para passagem, não tem como trazer criança. Porque em outro estado não há um grupo tão animado quanto a gente aqui no Rio. E vocês podem trocar entre vocês vídeos até dos seus próprios filhos, que são importantes. Eu fico imaginando quantas famílias seus filhos devem ter, provavelmente, a síndrome do 4P-, e eles não sabem que é essa síndrome. Não sabe. Por isso que é importante a divulgação. Né? Muito importante. Se constituam. Tem nosso apoio, meu, dele, o que obrigada. você imaginar. O nosso advogado Marcelo Tavares está ali, viu, Marcelo? Todo o apoio que a gente puder inventar na área governamental para eles. É muito importante. Da síndrome de Wolff-Rickenhorn. Aliás, a associação pode ser porque a síndrome no mundo é conhecida como SWH. Então, basta você botar o A na frente. ASWH. É a Associação da Síndrome de Wolff-Rickenhorn. Esse programa é padrinho de... Vamos lá, vamos ajudar. Fazemos para eles logotipo? Fazemos? Vamos fazer um logotipo. Estou vendo aqui, já eles. Tem aqui um... Fazemos um logotipo. Tem umas tentativas, Tem umas tentativas, né? Não, ser o 4P-, na verdade, é que é o logotipo. É o número 4, uma letra P com um símbolo menos. Esse é um logotipo, mas o nome mesmo pode ser associação, que é o certo, né? Da síndrome de Wolff-Rickenhorn. Olha, as portas estão abertas para você. Tanto a Daniela, né? E você, que brigou, está aí a menina, né, Ângela? Você está de parabéns, a Aninha está aí. E eu só posso pedir que Deus os abençoe e continue te dando. Agora, o tempo todo, a Ângela sorri, não é? A Daniela também com astral bom. É inacreditável. Mãe é mãe, né? É inacreditável. Eu sei que a frase é manjada, mãe é mãe, mas frasezinha verdadeira, né? Mãe é mãe. Átila, deixando para suas despedidas aí. Só mais uma vez, que a gente, cada vez mais que a gente vem
conhecendo, né? São famílias que têm algumas dificuldades em comum. É muito importante que eu acho que pelo lado governamental cada vez ter mais consciência e que a gente possa reivindicar, primeiro, que é necessário você ter um grupo de profissionais acompanhando, né, esses pacientes. Muitas vezes a gente associa, né, a questão da saúde apenas ao corpo médico, e não é verdade, né? Ou seja, a importância, né, de um terapeuta, a importância de um nutricionista, dependendo da doença. Muitas vezes eu fico percebendo, né, assim, eu imagino o que é ver aquela evolução, né, de um filho, uma filha, que às vezes não está conseguindo firmar o pescoço, mas que pelo menos faz ali um trabalho. São aqueles pequenos avanços que devem, né, acabar estimulando, né, para que a família possa seguir em frente, né, nessa luta, né? Que talvez assim em parâmetros, né, mais comuns, talvez os pais não deem importância, né? Muitas vezes quando você tem um filho raro, né, você vai dar importância para essas pequenas vitórias. Então eu acho que é extremamente importante entender isso, ou seja, nós temos que começar a entender que não cabe apenas fornecer medicamento, apenas ter acesso ao médico, mas sim a todo um grupo de profissionais, toda uma rede de profissionais para permitir com que essa pessoa, né, que é cercada de tanto amor, que ela possa ter uma qualidade de vida. E o segundo, acho que é uma reivindicação comum, né? A questão, eu acho que até agora a gente, em todos os casos, né, eu acho que aqui que a gente entrevistou, conversou, a gente vê mães, né, de dedicação exclusiva, né? Ou seja, então, realmente, essa questão do LOAS é muito pouco, LOAS, é muito pouco, é difícil. Aí, às vezes, entra na questão até da renda familiar, mas, às vezes, aquela coisa, dependendo da situação, você vai ter dificuldade para reivindicar um direito, porque, às vezes, você é de classe média, e não é por aí, né? Porque, muitas vezes, a mãe tem que interromper a vida profissional para se dedicar, né? Então, é pouco, mas nem todas recebem, né? Porque então, eu não recebo. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, além de ser pouco, né, às vezes ainda nem consegue. E é uma visão que eu acho que está na hora de mudar. Eu acho que essa é uma reivindicação governamental mais do que justa. Nós sabemos que quando você coloca no papel, né, os valores devem ser muito mais elevados, né, às vezes até por questão de deslocamento, né, da criança, uma série de coisas. Então, é só para deixar aqui essa mensagem, né? Ou seja, primeiro, parabéns a vocês. Segundo, também pode contar com a gente. E eu acho que é mais uma história que a gente fica aqui para refletir e entender que nós temos muito a avançar como sociedade, não só como governo, mas como sociedade. Já que falando em governo, para despedir, que todo mundo outro dia estava tendo um ataque por causa, e com razão, da recriação da CPMF. Mas se a CPMF fosse recriada para garantir, por exemplo, apoio para os portadores de doenças raras, para o câncer, Alzheimer, Parkinson, o endereço certo, as pessoas aceitariam pagar. As pessoas aceitariam, tá bom? É verdade. Muito obrigado a Ângela, Daniela, muito obrigado, Aninha, um beijo grande para você.